Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo, depois de uma rodada da Libertadores da América, que ainda não terminou, né? Teremos aí o Cruzeiro pela frente, hoje ainda, né? Fechando a participação dos brasileiros nesta primeira, podemos considerar a primeira rodada efetiva da Libertadores da América, porque é a primeira rodada da fase de grupos. Tivemos a vitória do Internacional no Chile, o empate do Grêmio na Argentina e ainda tivemos também Copa do Brasil para o futebol gaúcho, né? Com o Ipiranga jogando no Maracanã e sendo eliminado pelo Fluminense. Então, esses assuntos vão mobilizar aqui o nosso debate e tudo que diz respeito às incidências que aconteceram nesses jogos, especialmente da dupla Grenal na Libertadores da América. Flávio Valente, Darcy Filho, Antônio Bavaresco e Diogo Rossi aqui compondo a bancada de hoje. Lembrando para vocês que nós estamos ao vivo pela RDC TV, no sistema da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, nos canais 24 e 524. E além disso, nas nossas diversas plataformas digitais, você pode nos acompanhar, a começar pelo nosso site. Você digita rdctv.com.br/ao vivo e você acessa diretamente o nosso player e tem a programação real time da RDC TV. Se você preferir, as nossas redes sociais, dando destaque aí para o YouTube e para o Twitter, onde você acompanha o programa, e o Facebook, onde você participa conosco, mandando os seus recados também, tá certo? Todos eles RDC TV Digital. Se você preferir, o nosso WhatsApp, 998 15 99 90, para receber os seus recados. Já temos aqui o Márcio Fraga, o Irineu Cássio, o Esteban Ebed, todos participando conosco. Bom, vamos começar falando aí a respeito da vitória do Internacional diante do Palestino no Chile. Um gol, né, eu diria estranho, do Rafael Sobis, mas vindo aquela mística do Rafael Sobis, que já venceu 2 Libertadores jogando pelo Internacional, e começa o Inter pela primeira vez numa estreia de Libertadores vencendo e com um gol justamente do Rafael Sobis. Vamos acompanhar a matéria, a reportagem do Pedro Oliveira. Pedro. 1, 2, 3. Marcelo Lomba foi o nome da partida na estreia do Colorado na Libertadores contra o Palestino. Enquanto Pedro Lucas chegava apenas perto de balançar as redes, o arqueiro fazia milagres pelo Colorado. Acho que eu, como atleta, valorizar muito também o nosso time defensivamente, porque era um jogo difícil, um time difícil de jogar, um estilo de jogo diferente. Eu acho que o nosso time se adaptou bem, Lomba, Cuesta, Zeca, Iago e o Moledo ali foram impressionantes. Lomba não conseguiu evitar este gol de Passerini, mas às vezes uma estrela também tem sorte. Desta vez o atacante do time chileno estava impedido. Nós vamos evoluir, trabalhar muitos aspectos. O jogo hoje, fora de casa, ele traz são características peculiares. Esse time tem uma característica de jogo, uma característica difícil para você encaixar, porque eles usam muito o centroavante, usam muito a bola longa. Quando você tenta pressionar alto, pressionar a saída de bola, eles poucas vezes saem trocando passe curto. Se o goleiro do Internacional passou o jogo inteiro salvando o time, Rafael Sobis não precisou de tanto tempo. Já campeão de 2 Libertadores, o atacante entrou aos 20 minutos do segundo tempo e surpreendeu o time chileno nesta cobrança de falta. Fizemos o gol com o Sobis, entrou bem no jogo, bate bem na bola, né? O goleiro ficou esperando um cruzamento, bateu bem direcionado, firme. E o gol é uma consequência, né, cara? Tem tantas vezes que a gente chuta, o goleiro pega, ou alguém tira de cabeça. O que resta a nós é seguir tentando. A gente tem que tentar, porque a gente sabe quais são as chances que se tem de fazer um gol em cada circunstância do jogo. 1-0 era um grande placar para um time que estava há 4 anos sem jogar uma Copa Libertadores. Por conta disso,
Colorado prendia a bola lá na frente, mas foi contando mais uma vez com Marcelo Lomba que o Inter saiu vitorioso. Eu só não sei quem foi pior, se foi a barreira do Palestino que abriu ou o diretor de imagens lá da TV chilena que quase perdeu o lance original, né? Porque na transmissão do jogo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, na transmissão do jogo já pega o Sobis batendo na bola praticamente. Sim. É porque estava dando uma substituição, não estava coisa parecida não, na hora. Nada, é que o cara estava esperando o cruzamento, né? Surpreendeu até o câmera. Mas o cara... Mas estava mais... Ô Flávio Valente, porque o cara está esperando, ele está mostrando o treinador lá do... A Comebol não vendeu, né, a transmissão das imagens, então quem faz é a Comebol. Então por isso que é horrível, a gente não está acostumado com um pouco corte, tem um padrão. um corte ruim, Não, e com pouca edição de replay, poucas câmeras, porque quem faz é a Comebol a transmissão, então fica essa situação. Antes de que vocês falem qualquer coisa, no momento em que o mundo terceiriza para quem sabe das funções, é como se fosse um circuito interno, né? A FIFA, por exemplo, ela tem uma empresa que ela contrata para fazer toda a transmissão da Copa do Mundo. Agora a Comebol, né? Bom, a gente sabe como é que funciona, né? Só um detalhe. A nova Comebol com as velhas práticas. Para começar a falar desse jogo de ontem, eu quero fazer que eu sou um cara justo. Se eu falo uma coisa e eu tô enganado, eu volto atrás. Eu demoro às vezes, mas eu volto. É o mais importante. Mas é o peso, né? É a sinceridade. O peso demora para deslocar, para voltar. É a sinceridade. O detalhe é o seguinte. Em compensação, quando tu acerta, é uma agilidade fantástica. Eu falei que eu achava que o Sobis não era um bom reforço para o Internacional. Um jogador que não tem, né, não tinha mais condições naquele momento de fazer o que o torcedor do Inter esperava, especialmente pelo 2006 e 2010. Fez o gol da vitória na estreia da Libertadores, e aí ontem me ligam à noite para dizer o seguinte: Sobis tem 11 jogos em Libertadores em que ele faz gol e ele não perde. Ele não perde. Toda vez que o Sobis marca em Libertadores, ele venceu. Ele só empatou uma vez. Então tá aí. Contrataram o Sobis para jogar Libertadores, tá tudo certo, ele jogou quando precisava. Vamos esperar um pouquinho mais. A qualidade dele não faz as coisas por acaso. Claro. Cobrança de falta, ele percebeu o que ia acontecer. Aí o Ronaldinho Gaúcho já fez isso e foi lindo. O Sobis faz também é lindo fazer. Então é um jogador experiente, dá a sua contribuição, ele sabe a hora que tem que entrar, como tem que resolver. É esta experiência, até no banco de reservas. Algumas coisas ele soprou no ouvido do treinador, ele conversou. Este jogador dá esse tipo de contribuição. Dá sem fazer estardalhaço, dá sem... Então, isto é importante. Eu vejo o Sobis como um jogador para entrar no time do Internacional. Vou mudar Alessandro para não entrar. Não. E a participação dele final no jogo, naquele lance ali, a amostra plena. Ele não quer dizer que não é o mesmo, né? Plena de que é um jogador que... Ele o D'Alessandro das antigas, ele entraria a área dentro e bateria no gol. Eventualmente, o Sobis não. O Sobis, esse tipo de contribuição, vocês vão testemunhar, que ele vai dar mais seguido. Porque ele é inteligente, ele tem força. Eu gostaria de esperar mais um pouquinho ainda para ver. Não a capacidade do Sobis em si, que a gente sabe que ele tem, né? Mas a questão, assim, dessa capacidade junto com a questão física, né? Até que ponto ele vai ter um resultado bom. Ele vai entrar Ontem ele entrou bem, agora mas ele vai entrar sempre no final dos jogos. Ele não vai começar jogando, ele vai entrar sempre no final dos jogos. O que eu concordo com o Darcy, e acrescento, me permita, Darcy, a questão de ser, por tudo isso, um jogador inteligente. O gol foi a quantos minutos? 90 minutos? 37. 80, tinha o quê? 42? Faltava 10 minutos para terminar o jogo. 10 minutos? Não, menos um pouquinho ainda. 37, faltavam 10. 37, Aí ele pega aquela bola ali, ele é um jogador que sabe chutar, primeira coisa. Certo. Segundo, tu não pode ter zagueiro lá, mas tu estava há 80 minutos tentando botar a bola na área, não adiantava nada. Ele foi e disse, bom, o que eu vou fazer? Eu vou apostar no chute. Cara tranquilo, boa técnica. É o jogador para fazer isso. Bateu bem. Para entrar nessa. E ele fez o gol a lá Cristiano Ronaldo. Quase. Zerou a barreira separar e deu no meio. Deu no meio da barreira. Por isso que eu entendo que a falha do goleiro, para mim, ela é muito mais no segundo lance do que no primeiro de posicionamento dele.
Porque quando a barreira abre, ele está posicionado para esperar um cruzamento, Certo. o goleiro. Tá? Se a barreira Pode não até abre, a bola vai bater na barreira. Se a barreira não abre, a bola bate na barreira. E quando a bola passa da barreira, ele já sai atrasado, até pelo Sim, posicionamento ele teve que ele pouco estava. reflexo. E depois o seguinte, o erro para mim, maior do goleiro lá do Palestino, é que como eu tinha 2 jogadores do Internacional, tá, ele ficou com medo de só tocar na bola, espalmar e dar rebote. Tá? Ele tentou defender, daí caiu pra ele dentro do tentou gol da bola. defender. Tá certo. Ele tentou defender e aí ele já Aliás, não tinha mais tu é solução. goleiro, né? Tá? Aí me parece que falta, não é nem reflexo, é explosão. Isso, Para ele perfeito, essa é a ter certeza. a força para chegar na bola. E espalmar ela, É, força. claro. Mas não ia conseguir chegar, não ia conseguir, do posicionamento que ele estava e da Ficou barreira muito ter alto. aberto. A barreira aplicou a máxima do Cassia Carpes. Ah, sim, bola na bunda mata. A barreira aplicou a máxima do Cassia Carpes. Agora, o que eu vejo que a gente tem que pensar é justamente isso. Aproveitamento do Rafael Sobis, a gente sabe como é que é. Mas e dos outros jogadores que foram contratados? O Internacional, por exemplo, vinha jogando nas vitórias do Gauchão. Estava no banco ontem com o Pedro Neilton. Lucas, por exemplo. Ah. O Trellis. Mas o Pedro Lucas eu ainda vou Não, deixar, tô dizendo, porque... mas para que contratar o Trellis? Tu tem o Sobis e o Pedro Lucas. Ele fez uma boa jogada, o Pedro Lucas. Assim, Mas o uma Pedro- de destaque. mas Foi o a Pedro cabeçada Lucas- que o goleiro salvou. mas Ele o não Pedro tinha experiência, Não, mas nem experiência, não tinha a Mas possibilidade ele de jogou jogar o que ainda, podia. né? Se vocês... Claro. Sim, Eu vou sim, fazer e vai uma re- e vai brincadeira render sem mais, querer. e vai Eu não render quero. mais. render mais, claro. Vai render Eu vou mais. fazer uma brincadeira sem querer diminuir, nem achar que o jogador não tem futuro no Grêmio. Mas se tu trocasse o centroavante ontem, talvez o Pedro Lucas tivesse feito 3 gols. Será? Porque Pode ser. o Viseu recebeu 4 ou 5 assistências nós e não vamos- fez nós- nenhum. nós vamos e chegar lá. E o Pedro Lucas teve Não, uma e o goleiro é. fez um milagre. Então não é culpa dele, a bola não chega Mas no eu que- centroavante. mas eu- Seja o Pedro Lucas, o Trellis. Mas eu avanço mais. Se o Internacional vinha jogando com o Neilton em todas as partidas e vinha vencendo esses jogos do Campeonato Gaúcho com o Neilton. Tu tá indo, eu vi tu colocar isso aí. Tá? Aí chega na hora desse jogo, não é o Neilton, não é o time que vinha atuando. Aí entra o Patrick. Pois é. Qual é? Entrou aquilo que o Odair está acostumado, né? Rogério, Que é o time do entrou passado. o ano Patrick, eu passado, achei ele bem. Eu achei ele vejo, Entrou segurança. eu achei, é que o Patrick já jogou mais. O Patrick ontem Achei o já, Edenilson ontem já melhor que o jogou. Patrick. Não, ontem jogou, sim, o Edenilson foi muito bem. O problema do Internacional era jogar o D'Alessandro. Tira o D'Alessandro, os outros melhoram. O Internacional não teve a velocidade, a rapidez na transição, mas já foi muito melhor. O Internacional foi aplicado os 90 minutos, então obrigou. Eu vejo o Potker no lugar do Neilton, porque é um jogador grande, é um cara que vai, empurra, que corre. Ele só pode fazer uma coisa de cada vez. Ou ele só corre, ou ele só chuta, ou ele só passa. Não pode fazer Ou ele só duas coisas pensa. ao mesmo tempo. Então, mas ele na Libertadores é muito mais importante. Se vai fazer comparação, olha lá o outro lado. O Marinho, o que fez nos Jogos do Gauchão e o que fez ontem. Mas Tem que o Marinho- Aí nós Foi estamos bem discordando, eu achei o Marinho muito bem. Mas vai Foi bem ontem. pro enfrentamento com os caras, cai. Não, mas tomou pau, né? Tomou pau, Cai. tomou pau. O Patrick não, o Potker não, ele vai dar porrada. Tá, mas aí raramente sai alguma Não, coisa mas do pé do lado dele. Aí eu Marinho acho o Marinho também. mais produtivo que o Do Potker. lado O Marinho do deu Marinho, assistência pro gol do Everton. Do lado do Marinho também. Começou a jogar. O Marinho passasse Mas eu ou não- não passasse, o Everton ia arrebentar no jogo. Eu não digo nem do comparativo, mas assim, dentro do próprio esquema do Internacional. Eu vejo que o Internacional, nesse esquema que quer jogar, vamos colocar... Mas eu concordo com o Darcy, vamos- mesmo discordando da comparação, Sim, vamos eu quero colocar- concordar com ele. O Inter em é relação ao forte. Inter. Vamos- o é o Inter Inter. tem que ser forte, o Inter tem que Tá, ser grande. mas- o Inter, Porque o não Inter- tem pois é. qualidade. O Inter, exatamente. Pois é, mas exatamente. aí é o Eu concordo seguinte, contigo. parem um pouquinho, mas aí vamos avançar um pouquinho nessa questão do sistema tático, o esquema que joga o Internacional. Vamos botar nessa nova nomenclatura aí de esquema 4-1-4-1, é isso? Não, que o mas nós estamos falando Internacional- da característica individual do jogador, não do Sim. esquema, eu e o Não, Darcy, não. pelo menos. Não, mas tu não pode subverter a característica individual dos jogadores em função do esquema. É aí que eu quero chegar. Tipo o seguinte, se eu quero jogar com esse esquema, eu vou estar obrigando o Potker, que já não é lá essas coisas, tá? A ter uma função que não é a dele. todo mundo Só tem. um pouquinho. Não, todo mundo, mas tu tem que ter característica do jogador para isso. Então, se tu tem no banco outros jogadores que são meia armadores,
Tá? Que é muito mais viável tu trabalhar com um meia, até com um volante que se desprende, como é o caso do Lindoso, que o Lindoso entrou no lugar do Rodrigo Dourado, na primeira bola ele deu início à jogada e foi se projetar na área do adversário. Tá? Então, característica de jogador é justamente isso, Bavaresco. Tá? Eu liquidei ontem porque eu tinha que ter os dois extremos fechando, foi isso que o Odair queria e é assim que ele joga, o Potker de um lado e o Nico do outro. O Nico até mais. O Nico foi o que foi o Nico ontem? Não jogou, coitado. O esquema tático do Odair acabou com o jogador. Acabou prejudicando. Acabou com o jogador. E acabou com o Pedro Lucas, que teve só uma chance, coincidentemente, numa única jogada do Nico Lopes. Quer dizer, então, o Internacional foi um time medroso na concepção, na minha ótica, na concepção do seu treinador, e onde ele não usou outras peças, como o próprio Neilton, isso que foi obrigado o Nico Lopes e o Potker a fazer, o Neilton faz melhor. Não sabe fazer. Não, o Neilton é um jogador que ele volta... tu quer me dizer que o Neilton volta menos que o Nico Lopes? Ele não sabe mais fazer isso. Mas volta menos que o Nico Lopes? Não é uma condição de voltar ou não, é uma condição da característica do jogo. O Neilton faz 1 ano e meio que não sabe jogar nessa função, mas não importa, Diogo, não importa, Diogo. Não, daí é o Neilton opinião. tem mais caráter. Claro que é a minha opinião, se não fosse a minha opinião, eu não estava falando isso. Para mim, o Neilton, ele faz essa função mais do que o Nico Lopes. Mas ele não faz. Mas essa é a tua opinião também. Não, eu estou te dando um dado, faz 1 ano e meio que ele não faz essa função. Mas eu estou te dando dados agora do Campeonato Gaúcho, onde ele jogou, e ele jogou muito mais de organização. Veja o que obriga o Nico Lopes. Se o Gauchão serve de parâmetro para a Libertadores, então eu parei. Mas tem que ser. Vai ser aonde que o Internacional estava? O Internacional estava treinando onde? Sim, mas treino fechado. O Odair viu que não dava. Gaúcho. E o Odair viu que não dava para jogar com o Neilton ali na Libertadores. Eu vi o... Continuem se enganando desse jeito, então. Eu vi o... Não, que tá achando não, continuem se enganando desse jeito, continuem obrigando o Nico Lopes a fazer uma função onde ele não vai render para o time. Uma coisa é o Nico Lopes não saber fazer. Outra coisa é tu querer um jogador que não sabe fazer. Mas qualquer um deles ali faria melhor. Até o Lindoso faria melhor. Não. Até o Lindoso. Mas então nem extrema então bota... Mas eu não estou falando de jogador que joga naquela função do meio. Ele não joga naquela função que tu tá querendo que o Nico jogue no lugar do Nico. Não quero que o Lindoso jogue no lugar do Nico. Mas... Antes dos jogos de ontem, dos jogos... deixa assim. Não jogou de extrema? Deixa assim. Jogou como o Nico Lopes? Deixa assim. Não, mas jogou como? Deixa. Responde, Rogério, se tu tem opinião não jogou de balizadora. Não jogou de extrema. É escalado numa posição em que ele tem que ficar submetido a voltar e começar a organizar uma jogada. Quantas vezes o Nico Lopes perdeu a bola ontem, inclusive na própria intermediária do Internacional, antes da linha divisória? Mas é isso que eu estou dizendo. Ele não sabe fazer extrema. Que eu estou dizendo. O Nico e tu quer um cara que sabe fazer menos ainda. Mas não é a questão só de extrema, é a questão de preencher o meio-campo. O meio-campo do Internacional é um meio-campo estático. É um meio-campo estático. Não adianta você obrigar jogadores que são avantes a querer compor essa linha de 4. Eu acho que em detrimento do Potker, o Sarrafiore precisaria ter mais oportunidade. Eu acho que mas esse é um dos mistérios. Mas esse é um dos mistérios do Internacional. Mas tem que jogar. Mas baseado em quê, cara? Eu vejo assim. Tem qualidade, não tem qualidade pra jogar? Mas onde ele mostrou essa qualidade? Ele mas não teve. Ele não olha, ele entrou e fez um gol. Tu não vai testar. Fez um gol que estou no goleiro e a bola entrou. Pois é. Eu quero dizer assim, tu não vai testar esse jogador no jogo valendo. Tu tá, na minha opinião, fazendo uma crítica ao Odair totalmente, nesse sentido, infundada. Totalmente infundada, porque tu não tem como dizer ele tá errado por não botar o Sarrafiore, porque o Sarrafiore é uma teoria, velho. Nunca foi testado. Mas então põe o cara. Eu antes desses jogos aí da Libertadores, me pareceu claro o seguinte, que tanto o Grêmio quanto o Internacional iriam jogar mais e mais aplicados do que vinham jogando no Campeonato Gaúcho, porque é uma outra competição, traz uma outra motivação. Um outro elan, provoca um outro sentimento nos jogadores. E o Internacional, se não jogar como jogou ontem, ele vai para a rabeira do campeonato, não passa para a próxima etapa. O Internacional tem que jogar como jogou ontem, aplicado, tem que correr, tem que buscar. Mesmo quando o adversário limitado como é o...
absolutamente limitado. É que o Internacional é tão limitado quanto o adversário de ontem. É preciso ter essa consciência. O time do Internacional, o grupo de atletas, é um grupo e um time, são limitados os dois. Vou dar dois então casos. você tem que colocar o quê? Você tem que colocar nessa Libertadores, você tem que botar jogadores grandes. Você não pode botar pequenininho, baixinho para jogar. O Potker, esse joga porque ele é um cara grande. Ele enfrenta os caras. O Neilton não tem essa história. O Neilton vem do sucesso no futebol baiano, onde franzino, né? Então, eu vejo o Internacional dessa forma, e jogando com 3 volantes, tem que jogar assim. Veja que o Inter no jogo de ontem já melhorou com a presença do Pedro, de centroavante, Pedro Lucas, porque saiu o Damião e não tinha ninguém para jogar ali, não tinha nenhum grandalhão para enfrentar os caras, e o Damião é ruim. Então entrou um outro cara com menos experiência, mas é grandão, vai peitar os caras. Mas então, Darcy, me permita, muda o esquema tático e bota com o Pedro Lucas, o Potker lá na frente, os dois mais próximos, não obriga o Potker a voltar atrás e tira o Nico Lopes do time então. Se tu quer mudar, não, tira o Nico Lopes, porque a questão é essa, nós vamos reforçar o meio. Pode jogar com 4, 3 volantes, o Nico, jogando... atrás do centroavante, 2... Pode ser, joga bem. Mas aí o que acontece? Aí o que como eu jogaria. Mas aí o que acontece? Mas aí o Odair tem que levar uma lavagem cerebral, tu tem que pegar, mas aí tu tem que pegar o Patrick e fazer com que o Patrick jogue mais pelo lado, tá? Mas então, mas acontece o seguinte, se abrir esse meio-campo do Internacional, quantas vezes o Rodrigo Dourado consegue sair para começar uma jogada? Olha, que ele permita que o Patrick fique aberto. Mas o Dourado é zagueiro. O Dourado é zagueiro para permitir o Internacional joga sair com gente a menos no meio campo. Posso dar um dado aqui para acontece o seguinte, o Internacional, ele não tem, o Odair não tem melhor do que esses 11 que ele botou ontem para começar a jogar. Essa é a verdade do Internacional. Essa é a verdade do Internacional. 37 rebatidas e 32 lançamentos. Qual é o time que não tem um cara como o Potker, forte, que corre, que vai o jogador conseguir jogar no time assim, que dá 32 lançamentos num jogo de 90 minutos. E joga pra ele, coitado. Praticamente todos pra ele. Digamos que alguns pro Pedro Lucas e uns 2 ou 3 não, na verdade, a jogada é... O Nico não vai jogar nesse estilo. Esse dado aqui é do blog do André Rocha, que é um cara que a jogada é, pega a bola no Cuesta, o Cuesta olha onde tá o Potker e... O Cuesta inclusive sabe, saiu jogando. O Internacional, quando entrou em terceiro lugar, ele é muito bom. Naquela fase do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando esteve bem, o Cuesta não fazia só lançamentos. O Cuesta saía jogando como sabe. Porque nós não podemos analisar o futebol em cima de dados estatísticos. A análise de um jogo, ela não é por dado estatístico. Ela não é por demonstração de números. A análise de um jogo de futebol é por posicionamento, é por forma de jogar, é por definição de equipe. Porque se fosse assim, se fosse por estatística, tinha que mostrar quantas jogadas treinadas o Internacional fez, ou quantas fez o adversário. Mas não é por dados. Diz muito sobre a característica do time, Darcy. Eu discordo plenamente da estatística. Você não analisa time de futebol por estatística. Analisa. Não analisa. Analisa a característica. Não, tu pode jogar bem ou mal, mas tu analisa a característica. Assim é como o Inter joga. Nem tanto tu pegar os caras fizeram do Footstats, fizeram um ranking dos 12 principais clubes brasileiros, o Inter é o 12º em troca de passe. É o famoso nem tanto ao céu, nem tanto à lança terra. Bola, mas que mais troca passe. E toca a bola, e que perde a bola mais rápido. Tem um monte de ranking Internacional, que a gente olhando o jogo, a gente percebe. A gente elogiou o Internacional Edenilson. uma vez contratou um volante que era o cara que menos errava passe no futebol do Mundial. Não é no futebol Fabinho. Só dá uma passe pra trás. Pra trás e pro lado. Não, mas não é disso que eu tô falando. É que eu acho que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é isso que mostra a Eu estatística. acho que é assim, ó, eu acho que é a mescla, né? A mescla da análise do que tu vê, como tu mesmo pediu, e uma análise dos números. Os números ajudam a contribuir com alguma coisa. Eles não são a prova cabal de tudo. O que faz tu ver o futebol é tu analisar o jogo. Também. Tu vai lá, analisa por que joga assim, por que o Potker tem que fazer isso, por que o Zeca não consegue jogar, por que isto é que vai... mas alguns números, Darcy, me permita, por exemplo, quando você enfrenta um adversário que é de menor qualidade, no caso do Palestino, me parece que todos concordamos com isso. Muito fraco. Que mesmo com a qualidade baixa do Internacional, é superior ainda do time chileno. Tá? E aí, nesse jogo, tá, o time chileno, o teu time,
tem como destaque o teu goleiro. Isso é preocupante. O teu goleiro. Aí a análise do jogo é que vai te dizer. E tu ganha esse jogo tendo uma única chance de gol no normal da partida, que foi a cabeçada do Pedro Lucas, porque o lance do D'Alessandro, o Palestino tinha se atirado para frente. E já estava E foi um contra-ataque. E não vem me dizer que aquele é um contra-ataque organizado, que o D'Alessandro é o cara que vai puxar contra-ataque. Eu acho que foi até uma bola sem querer. Tanto não é que ele chegou a pensar. E aí, o teu goleiro é o principal jogador que faz pelo menos 3 ou 4 defesas aquela que ele salvadoras. Faz no segundo tempo é uma coisa absurda. Aí tem que parar e pensar um pouco. Tá jogando muito longe. Porque esse era o jogo, me permito, Diogo, claro. Esse era o jogo que o Internacional era obrigado a fazer 3 pontos. Porque é o time mais fraco do grupo. Eu acho que o mais fraco ainda pegou o Rio. Junto com o Internacional. Junto com não. Ao lado do Internacional. O Internacional é também o time mais fraco do grupo. Então esse era o jogo, porque Aliança Lima, que teve empate ontem, né? O Aliança estava na frente, o River empatou no finalzinho numa cobrança de falta. Tá? Lá em Lima, contra o Aliança, não vai ser isso aí do Palestino. O que eles fizeram contra o River Plate ontem, o Internacional vai ter... Assim, primeiro que o Inter vai apanhar do primeiro ao último minuto, que foi o que eles fizeram com o River, né? Bateram do primeiro ao último minuto. O goleiro ainda pegou um pênalti, né? Se o River apanhou... O River apanhou assim, aliás, e ontem teve radinho de novo, hein? Sim, foi feita a denúncia, né? Foi feita a denúncia do rádio utilizado pelo Gajardo e parece que dessa vez vai ser punido. A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas no banco do Palmeiras estava um auxiliar do Filipão lá com uns fones de ouvido? Não, mas o cara estava suspenso. O Gajardo estava suspenso. Mas pode usar a rádio? Não, pode. Agora está liberado. O Palmeiras sempre joga. O Darcy deve ter visto. Pode. Sempre assim. Paulo Turra. Pode. O que não pode é botar suspenso. Ele pediu com o Antônio Augusto, um parecido com aquele. Tinha que ser aquele grande. A gente elogiou o Edenilson e o Luiz Garcia no WhatsApp. Ele disse assim, boa tarde. Eu faria uma mudança na escalação do Inter. Colocaria o Edenilson na lateral direita, deslocando o Zeca para a esquerda. E aí colocava ou o Sarrafiori ou o Nonato no meio para o próximo jogo. Mas ontem foi o melhor jogo do Iago. Aí tu tira o Iago que jogou que ontem foi para botar o Zeca para improvisar na direita. E no segundo tempo... mas ele pode simplesmente tirar o Zeca. O Darcy disse tudo, com exceção do Guerreiro, o que o Inter tem de melhor estava em campo ontem. Na minha opinião. E ontem na bola parada... Não sei se o Darcy... O que é? Com exceção do Guerreiro, o que o Inter tinha de melhor estava em campo ontem. No segundo o que é mais preocupante ainda. Não, mas é o que há. É o mais preocupante ainda. O Internacional não é o time que pensam que é. E o Internacional só conseguiu chegar e só está conseguindo porque o treinador é que pode jogar. Mas quem pensa tem que agradecer o treinador. Quem pensa que é todo mundo pensa, o Internacional sai daqui. Tu dissesse assim, agora há pouco, que o time Palestino é o pior time. Não, o Inter está ao lado do Palestino como o pior time da chave. É difícil. É dura briga. Né? Eu acho que o treinador é refém de muitos desses jogadores aí. Mas ele tirou... Ele superestima alguns jogadores que não poderiam... Quem, por exemplo? Vamos não. Não, ele está dizendo que eu estou superestimando alguns jogadores. Não vai solucionar nada. A exceção do Guerreiro, que vai acrescentar qualidade, que tem experiência. É que a gente está muito... Mas se o Guerreiro estiver no lugar do Pedro Lucas, o Internacional jogar dessa maneira, vai morrer de fome do mesmo jeito. Só que ele sai mais da área. Me entendam, mas não me entendam como uma ofensa, por favor. Nós estamos bitolados a ver o Internacional desse jeito. Porque é difícil a gente não ver o Inter com 3 volantes, com o Dourado na frente da área, com o centroavante morrendo de fome. Então a gente já está acostumado, está bitolado. Aí quando entra o Lindoso, a gente acha, é um pouco melhor. Aí é que eu discordo do meu amigo Darcy Filho. Respeitosamente. Certo. Que eu entendo que o Odair está refém desses jogadores e desse esquema tático dele. Quando ele não faz assim, ele está caindo no Campeonato Gaúcho. É isso. Quando ele não faz assim, quando ele tem que tomar iniciativa. Tanto que os jogos em casa do Inter, eu vou falar antes aqui, pode ser que alguém não concorde, acho que aqui na mesa todos vão concordar. O Internacional vai ter dificuldade, porque vai ter que tomar iniciativa, porque esses times não vêm aqui eles vão jogar como o Inter jogou ontem lá, ou mais fechado até. E o Internacional vai ter que ter soluções além dos 30 e poucos lançamentos. Medido. Eu só ia dizer que na questão do Pótker, né? Se ele não dá resultado, alguma alternativa... Ia ficar bonito nosso desenho amarelo aqui. Mostarda. Alguma alternativa precisa ser feita em relação ao próprio Pótker, né?
Se ele começa bem num primeiro tempo, vamos supor, e no segundo, se não vai bem... Bom, aí troca, aí tudo troca, bem. exatamente. Não, aí eu entro com o Sarrafiore ou o Nonato. Para experimentar. É a sugestão do nosso telespectador, do nosso internauta. Exatamente. Aí tu muda, aí tu traz o Nico Lopes para a direita, onde no ano passado ele foi muito bem, e bota um meio do lado esquerdo. Bota o Sarrafiore ou o Nonato, ou o Neilton. Acho que são jogadores... Depois nós vamos falar de Grêmio, mas vou fazer só uma comparação. Tu não pode dizer, na minha opinião hoje, que o Matheus Henrique, que já jogou... Olha, deve ter uns 30 jogos pelo Grêmio, o Matheus Henrique. E ainda está começando, né? E tu vai dizer que o Nonato, que jogou 2 vezes, tu vai botar ele no jogo de Libertadores e ele vai ser melhor. Não, deixa eu terminar a frase. É teórico isso, gente. Mas é que a circunstância é diferente. Com o Odair. O Nonato jogou e jogou bem, foi elogiado por todo mundo. Mas é que eu acho, Bavaresco, mas eu concordaria contigo. Em temperatura normal e pressão, concordaria plenamente contigo, mas o problema é que o Internacional, ele precisa de uma coisa nova, de um jogador diferente. Precisa, o Grêmio não precisa do Matheus Henrique. Neste momento. O Inter precisa do futebol do Nonato. Vamos falar do Matheus Henrique. Apesar de eu discordar um pouco dessa frase que eu acabei de proferir aqui, o Bavaresco às vezes concorda com ele próprio e o Diogo discorda dele mesmo. Acabei de discordar de mim mesmo, mas é só para tu entender. Vamos falar do Grêmio então em seguidinha? Lembrando para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo o aplicativo. Por quê? Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Acesse o site do Sesc e veja quais são os pacotes turísticos que tem aí. O site está aí, sesc-rs.com.br. Olha aqui, apenas ainda um toque sobre o Internacional, mas eu quero enaltecer aqui quando um profissional da mesma função elogia outro. Tá? O Carlos Fernando Salomão, que é preparador de goleiros, né, fala aqui da grande atuação do Marcelo Lomba ontem, melhor em campo. Ele parabeniza o preparador de goleiros do Internacional, Daniel Pavan, pelo excelente trabalho com os goleiros. Né? Faz milagre, e aí cumprimenta também a nossa bancada aqui, que mescla experiência com juventude. Um abraço, professor. Acho que experiência somos nós, mas juventude também não é nem o Bavaresco, nem o Fábio. Nós somos, digamos assim, nós estamos no auge da carreira. O Márcio Martins Fraga disse que começou a disputa. Deve ser porque a gente começou a debater. O Márcio gosta do debate, né? O Luiz Roberto Nunes Padilha, ele manda um abraço aqui para mim, para o programa, tal. E ele faz uma digressão aqui muito interessante, mas que fica um pouco longa para o programa. Mas basicamente ele fala sobre informação e desinformação. Né? E cumprimenta aqui o programa justamente por isso, por trabalhar em cima das informações. Mandar um abraço para o Miro Veiga, que mais uma vez está me deixando com inveja ao dizer que nos assiste de Laguna. E dizendo que o Inter mais uma vez contou com a sorte do chute do Sobis e o frango de um goleiro. A Marlene Sagave, ou Sagavê, excelente também, coloca aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês e estamos aqui aguardando a participação de mais internautas e telespectadores. Bom, vamos para o empate do Grêmio lá contra o Rosário Central. Quem nos traz as informações é o repórter Guilherme Paz. Guilherme. Esta expressão representa muito o jogo do Grêmio. O jogo foi bastante truncado, um jogo de Libertadores, onde as duas equipes se empenharam bastante. Rosário Central e Grêmio. Logo no primeiro lance, após cruzamento de Gil, Zampedri sobe mais alto e cabeceia no contrapé de Paulo Vitor. 1-0 Rosário. E, infelizmente nós tomamos um gol logo no início, talvez por falta de atenção. Atenção que faltou para Cabezas, que perde a bola para Marinho.
O atacante deixa Everton livre, mas Ledesma faz uma defesa espetacular. Por muitas vezes, né, você acaba caprichando demais. Acho que na hora ali eu consegui tirar bem o marcador da jogada, ter tranquilidade, que o professor sempre pede, e na hora de finalizar ali acabei optando por bater alto, né? Ele acabou sendo feliz ali fazendo a defesa, pegando na mão dele, como eu falei. 1 minuto depois, Marinho novamente encontra Everton pela esquerda. E dessa vez, ele desencanta. Após jogada individual, deixa tudo igual na Argentina. Na bola parada, o Grêmio tomou outro susto. Mas dessa vez, foi Viseu que quase fez contra. E quando foi a seu favor, por detalhe o atacante não faz o segundo do tricolor. E o Rosário ainda tentou na parte final do primeiro tempo. Gil parou em Paulo Vitor. E para o Grêmio, Viseu, após bate-rebate e falta cobrada por Marinho, manda por cima do travessão. Tivemos as melhores oportunidades no primeiro tempo. Poderíamos ter virado o jogo ainda na primeira etapa. Infelizmente isso não aconteceu. No segundo tempo, novamente Gil de fora da área. Para em Paulo Vitor. Como a gente estava perdendo no meio de campo, coloquei o Mateuzinho, que é um jogador que tem uma boa marcação e sabe jogar. Ganhamos novamente de meio de campo, criamos mais uma ou outra situação de gol. E criou. Mateuzinho, Matheus Henrique, em seu primeiro toque na bola, quase faz um golaço. E no último lance de ataque da partida, Jean-Pierre acerta caprichosamente o travessão. Tivemos uma ou outra oportunidade no segundo tempo, a bola do Jean, a última na falta também. Mas a gente sabia que nós iríamos encontrar bastante dificuldades, até porque é Libertadores, é totalmente diferente do Campeonato Argentino, eles viraram a página e estão buscando uma classificação também. Então, dificuldades nós já tínhamos certeza que iríamos encontrar, como encontramos. Eu tinha falado aqui que o Internacional ganhou o jogo que ele era obrigado a ganhar, no meu entendimento, que é contra o Palestino, que eu entendo que ele vai ter mais dificuldades com a Aliança lá em Lima. Perfeito. Tá? E nem falo com o River Plate. Já o Grêmio, eu entendo que esse não é o jogo que o Grêmio estava obrigado a ganhar. Para mim, o jogo que o Grêmio está obrigado a ganhar é contra a Universidade. Eu diria até os dois, tanto com o Libertad quanto... Vai depender do resultado aqui. Não, mas são jogos ganháveis. Mas o Libertad, o Grêmio possivelmente vai ganhar todos os jogos. O Libertad é mais time lá dentro de Assunção. Não concordo do que o Católica lá em Santiago. Mas eu quero dizer que o Grêmio também pode ganhar do Libertad. Mais do que poderia ganhar do Rosário. Embora, pelo jogo jogado, pudesse ter ganho. Mas se fora de casa o Grêmio fizer 5 pontos, um contra o Rosário de ontem, a vitória contra a Católica e o empatezinho maroto contra o Libertad na última rodada... Sempre lembrando que nos 2 últimos anos o Grêmio não fez 100%, inclusive no ano retrasado em que foi campeão, ele perdeu um jogo na primeira fase, o ano passado não. Ele ganhou, ele empatou empatando ano passado também. O Grêmio começou empatando, jogando muito pior do que jogou, mas nem incomparavelmente. Um gol inexplicável tomou um gol ridículo do defensor. Então assim, e o Grêmio mesmo assim o ano passado teve a segunda melhor campanha de todas. Que a Libertadores é muito... fazer 13 pontos, projetando, digamos que o Grêmio ganhasse 13 em casa e uma fora, seria um 12 mais um 13. Ainda poderia a outra partida perder. A única pessoa na comissão técnica que o Renato ouve é o Alexandre Mendes. É necessário que ele consiga, o Alexandre Mendes, transmitir, ver o que eu estou vendo, e me parece que é um sentimento geral nesse sentido, e transmita para o Renato e faça o Renato entender que a confraria não pode continuar. Por exemplo, mesmo sem estar no jogo, esse Léo Moura passou o Carnaval Carioca no Rio de Janeiro quando deveria estar fazendo tratamento em Porto Alegre. Isso aí num clube sério não pode acontecer. Mas esse já vai aposentar, né, Darcy? Mas o exemplo não pode ser. Não, eu concordo contigo, mas eu só estou dizendo que... Enquanto está no grupo, concordo plenamente com o Darcy. Claro, mas a chegada do Galhardo já sinaliza isso, né? Vou te dizer assim mais.
Aí, por exemplo, você vai ver que o Luan, enquanto ficou em repouso no Campeonato Gaúcho, rendeu. Depois, ontem, já não foi a mesma coisa e já volta a se falar em fascite plantar. Então, tem algumas coisas que precisam ser... Ele saiu com mais pressão de dor que eu não consegui entender. Agora vocês vão nem apanhar, ele apanhou. O Rômulo é um jogador que não pode ganhar a posição do Matheus Henrique, em nome das relações de amizade. Não pode. Isso aí tem que ser corrigido imediatamente no Grêmio. E a volta do lateral direito, ele saiu aplaudido de São Januário. A torcida do Vasco da Gama fez um corredor polonês para aplaudir a saída do Galhardo. Mas quando ele estava aqui, ele estava bem. A fase dele aqui no Grêmio foi boa. Foi boa. A maior parte da vida dele foi ruim, foi só boa aquela aqui. Então, é necessário. Daqui a pouco e volta, quando o Renato diz assim, não, felizmente tivemos uma desatenção, infelizmente tivemos uma desatenção no início do jogo. Não, Renato. Felizmente foi no início do jogo. Porque se fosse aos 46 do segundo, mas acho que é mais preocupante uma outra situação da tendo em vista isso aí que tu tá dizendo. Que é o seguinte, o Renato disse isso na coletiva, o Everton disse isso na saída de campo, todo mundo disse. E o pior foi que o Everton disse assim, ó, o Montoya nos avisou várias vezes. Cuidado com a primeira bola. Eles tomaram um gol. O Grêmio, em dado momento do jogo, parecia mas que isso não é. Ô, Diogo, isso não é novidade do Grêmio. Não. Nós falamos isso ano passado, durante o Campeonato Brasileiro. Concordo. O Grêmio teve vários jogos em que a zaga começou desatenta. Eu lembro de bater na tecla do Renato isso toda Contra o Vasco da Gama, se não me falha a memória, foi assim. Andrés Rios então, fez o gol. Tem que pensar. Agora vocês vão ficar loucos, vocês vão ficar... mas vocês vão ficar loucos comigo o seguinte, não porque ele perdeu 3 gols, ou 4, se a gente considerar que ele quase ficou contra, o que ele quase fez contra seria o 4. Perdeu 3 gols, não é por isso aí. Mas eu vejo, inclusive, até para prejuízo do próprio Luan, que o Grêmio ainda pode, amanhã ou depois, não sentir mais falta, mas ainda sente falta daquela loucura que o Jael fazia com os zagueiros ali. O Jael era... Mas tu precisa readaptar o time. E tu tá vendo que com o Viseu, o Viseu não é um jogador que saiba fazer aquilo ali que o Jael fazia. Não estou discutindo qualidade individual de jogador. Nenhum dos 3 que o Grêmio tem faz isso, né? Pois é, mas o André, quando entrou ontem, ele já mostrou um comportamento diferente do que ele vinha tendo anteriormente. Ele precisa disso, né? Mas ele entrou voltando, ele roubou uma bola fazendo que o jogador tinha a aproximação que ele não fazia antes. Mas é o jogo da Libertadores, no Gauchão, no outro ele não vai fazer. Pode ser. Mas eu sinceramente, eu não descarto de que o André venha a ser titular ainda no time do Grêmio. Porque... Olha, com todo o respeito, eu acho que ao Viseu que está começando no Grêmio, ao Viseu que está começando, mas um centroavante perder, e foram 3 gols de maneiras diferentes que ele perdeu. 5 a cabeça e 2 com é um repertório completo de perda de gols. Mas sabe o que é? Sinal que ele está ali, né? Sinal que ele está ali, mas pelo amor de Deus. Melhor isso. Pelo menos isso. Nós criticávamos isso no Jael, que o Jael perdia gol. Mas o centroavante, eu vejo uma coisa assim, o cara tem que ter a cara limpa. A cara limpa é que o cara está disposto a participar do jogo. Não é uma lã, não é um indolente. Não, mas se ele não é o Viseu, tranquilo, não é isso. Não, eu estou falando do André. O André. Mas eu acho que o André, o que pior nele é o que tu falou. Ele só joga, entre aspas, eu vou dizer, não é que ele só joga quando quer, mas ele só se interessa pelo jogo quando ele quer. Mas o Romário era assim, se interessava. Não estou comparando qualidade de jogador, porque senão eu vou ter que comparar o Viseu com o Leandro Damião. Talvez esse aí seja mais próximo. Uma outra questão do Grêmio importantíssima. Para não ir lá no Romário, então, no extra classe, vamos no André Catimba. Que precisa ser ressaltado. Mas igual, o André Catimba foi dos grandes centroavantes que apareceram por aqui. Mas uma qualidade no time do Grêmio de ontem que precisa ser ressaltado é que o Grêmio criou oportunidades. Exatamente. O Viseu errou de ruim, de infeliz. De infeliz. Não foi apto. Ele faltou qualidade individual, faltou talento. Mas o Grêmio criou. No meio de campo, o Grêmio criou oportunidade. O Viseu precisa ritmo de jogo. A grande questão... mais sequência. Pode ser. Acho que ele vai dar conta. Vocês estavam comparando semelhanças e diferenças, né? A grande diferença, enquanto o Internacional enfrenta um time mais ou tão fraco quanto ele,
Sim. O destaque é o goleiro. Enquanto o Grêmio enfrenta um time que pode ser mais fraco do que ele, mas é um time que já disputa Libertadores, tem mesmo, sabe? E olha o melhor jogador é ambiente. O ambiente e o melhor jogador tem Libertadores. O do Inter era de gauchão. E o melhor tem diminuído. E quem é o melhor jogador? O goleiro adversário. Não, o melhor jogador é um atacante do time. E o goleiro adversário, que mesmo sendo ruim, salvou. Não, mas o destaque foi escolhido pela Conmebol lá, o jogador foi o Everton. Não, o que eu ia falar sobre o Luan, tem uma coisa importante de se dizer. O Darcy, na minha opinião, matou a charada. O Grêmio mostrou uma outra qualidade, além dessa de ter criado, que é uma consequência da primeira que eu vou dar. O Grêmio, ele se fez respeitar, iniciou mal o jogo, poderia ter levado 2 gols, parecido como foi aquele jogo com o Estudiantes de La Plata. O Grêmio não se adapta muito rápido a estádios em que há o sapão, em que a goleira fica muito perto da torcida. Próximo. Isso aconteceu contra o Estudiantes, que era um time frágil. Depois o Grêmio mas aí tu diz que é um problema psicológico. Não sei, pode ser característico. Deixa eu só completar o que eu quero dizer. Mas ainda assim, Rogério, o Grêmio teve uma coisa, o Grêmio pegou e disse assim, não, parece sum um pouquinho, eu sou o Grêmio. Eu vou pra cima e aí criou, deu 10 minutos e empatou o jogo e poderia ter virado e feito gol. Não, posso dar só mais um adendo? O gol que o Everton não faz, que o goleiro faz uma... Aquilo foi uma não dá para usar a expressão, a gente pode... Espetacular defesa. Uma defesa, tá? O que acontece? Daqui a pouco cresce o time do goleiro e o teu time que perdeu um lance daqueles se abaixa. Foi o que aconteceu. Né? Por isso que o Everton tem que ser titular da seleção brasileira. Mas isso aí é reflexo do treinador. O treinador do Grêmio é assim. O treinador do Grêmio, ele não se preocupa muito. Ele não sente medo. Ele não quer nem saber. Ele fala umas bobagens, diz algumas coisas meio desconecta por vezes, mas ele é um camarada que transmite para os seus jogadores a confiança que ele tem nos caras. Ele faz 2 substituições e põe 2 guri. Mas assim, jogo que tava cascudo o jogo. Mas aí que tá. E ele botou e botou. O Renato ele tem tudo Aliás, isso. Ele corrigiu. É isso aí. Eu ia falar sobre o Renato, com todo esse ode e alegrias a ele, de que ele é assim, assado, melhor, tal, ele também é um conservador. Ele também, não, ele é um conservador. Porque quando ele perde o Michel e ele olha para o adversário do lado e diz assim, pior campeonato argentino dos últimos anos do Rosário Central, uma draga braba, 3 jogadores fora, o que ele pensa? O que uma pessoa normal, não conservadora, pensaria? Tranquilo, Matheus Henrique, vamos lá. O que o Renato conservador pensa? Rômulo, não vou mudar. Pra que mudar? Vou correr o risco? Vai, o Rômulo, até ele é conservador. O Rômulo então, a escalação do Rômulo, para mim, não passa por conservadorismo. Um pouco passa, né, Darcy? Passa por parceria. Se tivesse outro, se tivesse outro, deixa eu só... A gente sabe eu quero só falar que eu tenho uma coisa. dito do Internacional. Eu quero só falar uma coisa que ontem chamou a atenção e agora o Diogo colocou em relação ao Luan. Não sei se ele teve problema físico, não sei. Mas uma coisa que eu sei do Luan, por observação, pelos 5 anos que ele joga no Grêmio, o Luan é aquele jogador que quanto mais joga, melhor joga. E quanto mais tempo ele fica parado, pior ele volta. Então, assim, intervalos grandes do Luan sem jogar, foi o que aconteceu. Não foram 10 dias, porque o Luan não jogou aquele jogo, acho que foi o último jogo do Grêmio antes. Quando é que foi os 2-0? Ele não terminou aquele jogo. O último jogo do Luan... No ano passado foi contra o Atlético Tucumã. Não, agora. Contra o Veranópolis, 2-0. Ele não terminou não terminou. Ele foi substituído. Então, assim, o Luan, se ele não tiver problema físico, por isso que eu faço esse adendo, em cima do que o Diogo colocou e o Darcy também. Ele tem que jogar, não vai jogar sábado, óbvio, mas quanto mais jogar, melhor ele vai. Mas por que ele não vai jogar sábado? Não, porque é reserva, não tem como. Porque não tem, mas os caras vão voltar do avião hoje. Mas se ele precisa jogar... Não, talvez o Luan. Se ele precisa jogar, se é ritmo de jogo, ele tem que jogar. Porque o Jean-Pierre está pedindo passagem. Lembra quando a gente estava se aproximando da Copa do Mundo, no ano passado, 2018? Eu lembro de ter trazido aqui uma informação de uma pessoa do Grêmio que me disse e vai corroborar com isso que o Bavarese está falando. O Grêmio tem um entendimento que é o seguinte, se o Luan não joga, ele desliga.
ele desliga do treino, ele desliga do campo, ele desliga de tudo. Então assim, ó, tu bota o Luan pra jogar todos os jogos, porque daí o que acontece? Ele concentra, ele fomeia, ele joga, ele quer, ele melhora. Então o Grêmio também entende o seu jogador. Vamos mudar esse tempo aí. Ele ontem foi dominar uma bola, deu de canela, aquilo ali não é o Luan. Vamos mudar esse tempo aí. Pior jogo do Luan, Nós estamos encaminhando o final do programa, temos mais um segmento ainda e vamos falar rapidamente sobre a Copa do Brasil. O Sesc vai movimentar as areias de Torres com a etapa final do Circuito Verão Sesc de Esportes. E uma grande final merece o quê? Um grande show. Alexandre Pires com o baile do Nego Velho e os hits que marcaram os anos 90. Dia 16 de março, a partir das 8h30 da noite, na Praia dos Moles. A entrada é franca para o show. A realização é do Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e já voltamos. Che, tô me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Bom, sobre a Tri Táxi Aéreo, 2 rápidos recados. Primeiro, a Tri, durante os meses de veraneio que a gente tem aqui, esteve no litoral fazendo esses passeios panorâmicos, esses voos panorâmicos. E agora já está na sua sede lá no aeroporto em Canela, ali na entrada do Parque Laje de Pedra. Né? Já está lá fazendo esses voos panorâmicos. E além disso, dos voos panorâmicos, a Tri Táxi Aéreo também tem aviação executiva. Então, o que precisar de locação, né, de aviões e helicópteros é com a Tri Táxi Aéreo. Antes da gente falar da Copa do Brasil, o Alexandre Mercante diz aqui: o grupo do Inter e sua comissão técnica não podem pensar que tudo está no caminho certo. O time continua sem padrão de jogo. O palestino é fraco. O Fábio Emerim: Rogério, o quanto fez falta o Michel ontem? Acho que o Maicon joga melhor com ele. Acho que todos nós concordamos com isso. Sem dúvida. Ontem ficou muito clara a diferença entre Michel, um e outro. Eu não sei se o Michel ficou buscando atrás para combater a falta do Rômulo e na frente o Luan, que também não dava. O Maicon olhava para trás e para frente. Eu não sei se o que fez a gente ver o jogo foi falta do Michel ou a não presença do Rômulo. Bom, uma coisa e outra, né? Não se anula. Não, porque pode ser que o Michel, pode ser que um outro jogador ainda fosse melhor que os dois. Não, tudo bem. Será que Matheus Henrique... Mas eu só estou comparando um com o outro. E eu quero lembrar um jogo em que o Michel jogou na Argentina contra o River e quem foi melhor em campo? O único. Aí depois ele... Depois que ele voltou foi o... Bom, mas ali deu toda a explosão física e nunca mais. Não, tudo bem. Mas o que eu digo é o seguinte, pode até o Matheus Henrique tomar essa posição como o Arthur tomou essa posição de outros. Pode acontecer. O Marcelo Mendonça, ele só manda... Só não, né? Obrigado, Marcelo. Um abraço para a bancada e disse que é só fera aqui na bancada. Muito obrigado, Marcelo. No WhatsApp assim, ó, Rogério, o time poderia ter jogado um pouco mais, mas ganhar fora de casa na estreia da Libertadores foi muito bom. Diz ela, mandando um recado aqui no WhatsApp. Tinha acontecido pro Inter. O José Luiz Burlessandro e o Chicão diz assim, ó, acho que o Renato demorou para substituir o Luan e o Viseu, pelo André e pelo Jean-Pierre, e não o Matheus. Depois, sim, colocaria o Matheus no lugar do Maicon. Mas eu entendo aí também. Ele não, em primeiro lugar, você tirar um Luan da partida, não é assim com 20 minutos de jogo, não é no fim do primeiro tempo, é uma coisa mais complicada. E depois, se tu colocar no lugar do Luan justamente esse menino que está indo para ser o substituto do Luan, tu já gera uma situação... Botou um jogador de outra função, claro, esperou 5 minutos e depois até porque precisava, naquele momento, justamente dar uma segurada no Rosário e segurar o meio campo. Quando eu vi o Mateuzinho para entrar, eu pensei que ia sair o Maicon. E era a substituição óbvia, entre aspas. Não que o Luan estivesse bem, não é isso. O Maicon também não estava cansado. Isso foi um pouco que me decepcionou ontem. Teve um lance de contra-ataque que o Maicon sai correndo atrás do jogador e
E desiste. Como espectador assim, do Grêmio, o que me decepcionou foi essa substituição. Eu achei que ele tiraria o Rômulo para botar o Matheus Henrique. Porque daí me pareceu claro que ele Renato, o empate estava bom já. Não é isso. Não, mas o Maicon também estava já Mas tirasse o Rômulo e depois botava outro. Durante o jogo, o melhor momento do Rômulo foram os últimos 10 minutos. Tá, a gente tem 1 minuto de programa só. Quem continua dos gaúchos na Copa do Brasil ainda? O Juventude, que ganhou do América Mineiro. Né? O Ipiranga e o Avenida já foram eliminados. Sim, o Ipiranga perdeu ontem 3-0 para o Fluminense no Maracanã. Né? O Ganso fez o primeiro gol de barriga lá, mas um gol lembrou que o Renato, qualquer um de nós faríamos. Né? O 3-0 não diz as dificuldades que teve o Fluminense no jogo. Porque 2 dos gols foram... Não, o primeiro gol, o goleiro do Ipiranga entregou, né? Ainda tem o Brasil, que é contra o Avaí. O Brasil e o Avaí vai ser um jogo bom. Brasil e Avaí hoje 19h15, se não me falha a memória. E esse jogo, é o segundo ou é o terceiro já? Do Brasil? Esse é o primeiro. No Avaí. Não, a fase... Não, a fase. Segunda para terceira. Segunda para terceira. Então era a mesma situação do Ipiranga ontem. Mesmo. Tá? Então, se tiver empate, vai para decisão nos pênaltis. Já o Juventude... É Botafogo, mas não é agora. Não é agora, para a terceira fase. São 2 jogos com o Botafogo. Isso. Aí começa a etapa. É importante que tem renda, né, além do prêmio. Então, importante hoje o Brasil, já que está vindo bem com... É a segunda fase do Gustavo Papa? Ele não tinha... Não, ele passou primeiro pelo Tubarão e agora tem o Avaí. 0-0. Mas qual é o jogo que ele fez em casa? Grêmio? Não, ele outro não. Copa do Brasil não fez. Ele só tinha 2 jogos quando enfrentou o Grêmio. Ele empatou com o Tubarão fora, com o Grêmio depois. E aí se classificou e daí pegou o Grêmio e empatou em casa. E depois pegou o São José aqui e ganhou de virada. Era Campeonato Gaúcho, perfeito. Isso aí. Bom, é bom ter informação, tá certo, Marcelo? O Dourado vai ser reavaliado hoje, torção no tornozelo direito, e o Tardelli vai dar o ok pro Renato hoje, se pode ou não jogar. E aí nós vamos debater amanhã no lugar de quem que o Tardelli vai jogar. Não no jogo de fim de semana, mas depois na Libertadores. Quero agradecer imensamente aqui, fiz uma watch party no meu Facebook aqui, no meu perfil, agradecer aos amigos que eu tenho aqui que entraram e participaram da watch party. Muito obrigado e obrigado à sua audiência, seja pela NET, né, vamos dizer a TV convencional, ou pelas nossas plataformas digitais. Amanhã aguardamos vocês novamente a partir da 13h com o Virando o Jogo ao vivo pela RBC TV. E agora o convite para você ficar na agradável companhia da minha amiga Ali Klein e o Virou Moda. Já está aí de novo a Ali Klein, né? Isso. Então fique com Ali Klein e o Virou Moda, voltamos amanhã. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.